Estamos aqui ao vivo, continuamos aqui porque somos trabalhadores operários aqui do podcast e voltamos aqui na Hotmart. Você que já é um fã próximo, íntimo aqui, meu, do Humberto, da Vandinha e com certeza do Juliano, que tá comendo churros com doce de leite, não é? A gente vai dar continuidade ao papo aqui, muito obrigado por estar aqui, espero que você siga a gente em todas as redes sociais, porque você é um fã especial, um fã premium. E vamos aqui dar início à nossa live da Hotmart. Como é que vocês estão? Faz tanto tempo que eu não vejo vocês. Eu tô bem, e você? Eu tô ótimo. Olha, eu tô cansado, Daniel. Você tá cansado? Eu tô cansado, tô com um cafezinho aqui pra aguentar. São 11h15 da noite. Sim. O pessoal que me critica não sabe minha luta. É o Corujão. É o Corujão. O Corujão é quando virava a noite na Lan House. Exato. Não é? Maravilhoso. Época boa. Acabou, aqui não volta mais, que eu tomava Coca-Cola com Twix e perguntava por que esse Twix tá com gosto estranho. Mas eu não era uma criança das mais espertas, não é? Olha, vamos falar de um dos perfis a serem analisados primeiro, ou você quer... É isso, né? Eu acho o seguinte, vamos fazer uma análise de uma das pessoas que foi sorteada semana passada e já explicar como é que funciona. Tá bom. Não é? Então manda bala aí, Juliano. Coloca na tela aí a foto da próxima pessoa. E você que se inscreveu na Hotmart, você está automaticamente participando dos sorteios de leitura da Vandinha, certo? Então... Oi? Alguém aqui mandou que o vídeo tá dando como indisponível. Que maravilha, hein? Não, mas vocês têm acesso aí? Porque aqui pra mim tá aparecendo. Eu não sei. Onde que tá? No Planeta Lives, né? Essa live. Eu vou olhar aqui que tá rolando. No Planeta Lives. Viu, Juliano? Me fala uma coisa. Bom, eu vou explicar o seguinte. Aqui na Hotmart, uma das coisas, além de você ter mais chance de ser analisado, porque a gente escolhe 3 daqui. Um vai para o programa ao vivo da semana que vem e os outros 2 são analisados aqui mesmo na live da Hotmart. Você tem a opção também de ajudar na escolha da pauta. Então, semana passada o Juliano soltou lá um post na comunidade e muitas sugestões rolaram lá e a gente pegou algumas das sugestões, as mais pedidas, as que a gente achou que teria uma história mais interessante e a gente analisou. Uma delas foi a da Brittany Murphy, que foi analisada lá no YouTube. Então foi sugestão do pessoal daqui. E a outra vai ser analisada agora, que é o PC Farias também, né? E tem outras ali que a gente já guardou, mas o Juliano vai soltar um post novo durante a semana e você pode também contribuir aí para a construção do programa. Tá funcionando, né, Juliano? Tudo isso tá funcionando. Então, tem um pessoal que tá vendo, tem um outro pessoal que tá falando. Tem uma pessoa só que falou que não tá conseguindo ver. Uma pessoa. Uma pessoa, eu acho que... Eu pedi pra ela entrar e sair da live de novo. O que acontece muito é que existe confusão aí é meio confuso o esquema da Hotmart. Aí o pessoal demora para entender como é que funciona. Depois que aprende, vai. Mas tem uma questão se é pelo aplicativo, é pelo site, tem tudo isso. De qualquer forma, a gente está gravando isso aqui. A pessoa não precisa ver no ao vivo, ela pode ver, vai estar disponível para sempre para ela se ela continuar sendo assinante. Isso. Certo? Agora, essa live aqui, ela não tá no Planeta Live, Juliana? Ou tá em outro lugar? Não, ela tá no Planeta Sobrenatural. Não, no canal do YouTube que você tá usando para transmitir. Planeta Lives. Ó, porque aqui, ó. Tá. Pode ser que esteja aqui, ao vivo. Tá rolando aqui. Então tá funcionando. Aqui tá mostrando que tá funcionando. Então, beleza. Então, vamos pra pauta. Vamos pro analisado da semana passada. Pega aí um dos que foi sorteado da semana passada. E depois nós vamos pro conteúdo prometido na thumb. A Vandinha deu uma viajada, eu vi que ela foi pro Astro Celeste e deu uma voltada agora, né, Vandinha? Uhum. Cansada, né? Cansada, né, Não, Vandinha? cansaço não. Não? Tô pedindo clareza. Falei, esses meninos estão Viu enrolando. como ele tá virando médio? Eu sei. Eu tô aqui pedindo a Deus a clareza. Eu vi você saindo. Porque eu assim. tive um desligamento. Parou o podcast, né? Sim. Eu me desliguei. Agora eu tô me conectando de novo. Sim, eu te atrapalhei. Mas tudo bem, né? Acontece. E disse que não é, que disse que é ateu. Tá quase Você incorporando vê? já. Não, eu tô vendo umas coisas nos sonhos que tá me preocupando demais. É mesmo, Daniel? Pois é. Aproveita e divide então, porque aqui é o lugar onde a gente conversa a gente como a gente, não é verdade, Vandinha? Sonhos são premonições. Lá. Então. Avisos. Mas a gente chega lá. Vamos primeiro analisar, daí a gente vai Volta pro no sonho do né? Daniel, beleza. Qual é o nome dela? Ninguém?
Juliano que tá controlando essa parada agora. Essa aí é a... Tá marcada aqui. Tá lá no colar dela, lê ali, ó. Rosana? O que é? Rosângela. Rosângela, isso mesmo. Olha, que tá de trás pra frente. A Rosângela vem nesta vida numa missão muito grande, de um grau espiritual muito elevado, aonde vem também complementando a área familiar, que é onde vem de traços kármicos ligado a pai e mãe. Esse karma entre pai e mãe foi super bem resolvido no ano de 2018, que é onde ela cumpriu todo esse caminho kármico. Aonde para ela cuidar e cultivar pai e mãe e a própria família traz a ela um padrão de vitória muito grande. Esse ano para ela, a partir desse mês de abril, foi aonde ela começou a faxina, os questionamentos positivos e totalmente ligada aos projetos de trabalho. Um pouco cansada e escaldada da vida profissional, ela veio nesses últimos 4 anos se debatendo como ninguém. De 8 meses para cá, é o período em que ela começou a fixar os próprios caminhos e a direcionar a própria vida. Esses últimos 8 meses para ela vêm se tornando meses de muitas visões, sendo agora em maio colocada na prática de uma forma incrível. A lua de maio ela lhe traz a abertura financeira de vários projetos que já estavam em mente e acabou por várias vezes patinando. Esse cansaço e essa autocobrança encerra literalmente agora em maio, até mesmo com os andamentos entre tudo que começa a ocorrer. Profissionalmente será um ano maravilhoso, um ano de iluminar os caminhos, de poder seguir a tua intuição e de canalizar a tua vida em todos os sentidos. No amor, o caminho ele vem sendo o mesmo, e agora, nesse período de junho, poderá ter visões e oportunidades de uma troca muito grande de poder servir e ser servida. A vida amorosa, ela lhe trouxe muitas decepções, e agora, nesse período de maio, é onde começa a lhe trazer as alegrias. O resumo do ano de 2022 é e será para vós um ano cheio de aconchego e de muita proteção. O ano passado foi um ano de tristezas e isolamento. 2022, realizações e passos positivos. Ela é uma alma muito fervorosa, regida de muita fé. E o lado espiritual dela é muito forte, onde ela vibra uma intuição espiritual o tempo inteiro. Boa, excelente aí a leitura da Rosângela. Vamos pro primeiro caso, Huberto? Você não vai falar dos seus sonhos? Esses sonhos são complicados. Tem um certo grau de erotismo. Não tô brincando. Brincadeira. Período de latência é Exato. 6 e 7 da manhã. É um negócio né, complicado. Então tá bom, achei que era um sonho mirabolante, que, sei lá, espiritual. Não, acontece, uns sonhos muito loucos, assim, mas eu realmente... Isso é verdade. Não vou lembrar de todos os sonhos, mas eu tenho sonhado mais... E a sensação que eu tenho é que os meus sonhos têm sido mais vívidos, né? No sentido de ser mais real as coisas, assim. E muito a ver com o trabalho. Não sei se a minha cabeça tá muito no trabalho, mas muitas pessoas que têm a ver com o trabalho aparecendo nos meus sonhos, entendeu? Como que é o sonho? Cara, já teve sonho que era em camarim de show, já teve... sonho que eu acho que é com pessoas chaves do meu meio, com famosos de fora também. Sempre tem a ver, assim, com um trabalho, ultimamente. Nunca é um sonho aleatório. Sempre ele meio terreno, no sentido de, tipo, poderia ser possível, sabe? É um sonho bom, bebezão. Esse sonho significa projetos relacionados à área profissional em fases de realização. Então, tudo que você almeja, tudo que você vem fazendo de planos na carreira profissional, esse sonho, ele significa tá prestes a acontecer. Então, é um sonho que significa que tudo que você vem almejando em relação à tua carreira profissional está muito fácil e muito próximo a se concretizar. Pela vidência, eu vejo muito esse ano você realizando tudo isso. Eu vejo... É como se... Como eu posso explicar? Sabe quando você acorda com um sonho na cabeça já? Uhum. E ele
você demora, tipo, 2 segundos pra falar, aconteceu isso mesmo? Aí você, beleza, aí você cai na real e fala, mano, não, você tava sonhando, São claramente. premonições. Eu espero que sejam boas premonições aí. Sim, Porque... esses sonhos são bons. É o inconsciente trazendo a realidade pra fora. Então é muito bom esse sonho. E sabe uma coisa que é engraçado? Eu não sei se já teve isso. Tem o déjà vu, né? Normal, Sim. beleza. Puta, eu sinto que eu já vivi isso aqui. Mas às vezes eu tenho esse déjà vu também, mas eu tenho um outro tipo de déjà vu que eu acho estranhíssimo, que eu não sei se é uma ilusão, uma sensação, mas é assim, pensa você acordou hoje e você sonhou uma parada, beleza? Aí você fala, caraca, que sonho Sim. vívido. Uhum. Beleza, aí você teve esse sonho, mano, passou tempo, sei lá, 5 meses. Teve um, assim, que eu lembro do dia que eu sonhei e eu lembro do dia que aconteceu. E é tipo um flash, assim. E aí você tá no lugar, você não é que você fala, eu já vivi isso, que eu tive um déjà vu. Você Sim. fala, eu já sonhei isso aqui. Sim, total. Total, Cara, é várias vezes. bizarro, assim, bizarro. E assim, a que eu lembro mais foi uma vez que eu sonhei, isso eu lembro claramente. Eu sonhei de estar numa sala de aula e ter um menino na minha frente e eu não sei por que eu tava de costas pra lousa e tinha tipo um círculo, assim, e esse menino... E eu tava no cursinho, né, e tal, bababá. E aí rolou uma parada que, meses pra frente, eu tava fazendo um seminário, né, que é um trabalho em grupo na faculdade, em roda, e, mano, o moleque não tá na minha frente, e eu de costas pra lousa, não sei o quê, e deu flash, eu falei, puta, eu sonhei essa porra aqui. Eu tava aqui já, sabe? Tipo, era pra... Não sei se você fica... A sensação que me dá, quando você fica obcecado em um objetivo ou em alguma coisa... Você vai dormir e alguma coisa acontece lá, que eu já não sei explicar, que meio que se conecta com uma parada que já rolou, que vai rolar, sabe? É muito Geralmente louco que vai isso. acontecer. É. Geralmente são reencontros. Tá muito ligado a vidas passadas também, isso aí. Então traz uma ligação muito grande de vidas passadas e na vida atual traz a preparação para o mundo futuro. Então é uma mistura do passado com o presente que você vai viver futuramente. Então essa mistura é muito forte. Tá ligado muito à área espiritual, que é onde a alma ela sai do corpo, né? E faz toda essa viagem astral. Quando começa a ocorrer isso com muita facilidade, é a alma correndo atrás dos teus objetivos, para que eles se tornem reais. Também é muito bom. Boa. Inclusive, que falaram no chat aí, que você tem facilidade de desmembramento de projeção astral. Ah, é? Pô, queria... Isso aí é um negócio... Será que é um negócio que você não consegue controlar, né? É uma coisa meio... Consegue? Não. Não? Nesse caso não, bebê. Porque ele se desliga. Ele se desliga por sim. inteiro. Não dá pra... Na minha opinião, não Mas vejo você, controle. quando você já chegou ao sonho que você conseguiu fazer dobramento? Sim, eu já fiz vários desdobramentos, mas que nem o controle que o Humberto disse, pra você impedir de acontecer? Não, pra Não. você, tipo, quando acontecer, você vê o que pode rolar. Por exemplo, eu tô nesse sonho premonitório, eu falar, peraí, então isso que vai acontecer... Então, Entendeu? se você começar a meditar e a trabalhar mais, você consegue É possível. fazer a busca, sim. Controlar o sonho, desculpa, né? eu respondi. Não, porque teve 2 caras, né? Teve o Saulo Sim, e o Wagner, que eles trabalham com isso. Aí tem técnicas pra você, do jeito que você vai dormir e tudo mais, né? É meditação, né, Sim, Vandinha? é a meditação. A meditação, ela é muito boa. É a melhor forma de você, em todo sentido. Tá diante de Deus, abrir vidência, abrir intuição, aumentar o teu grau espiritual, desdobramento. A meditação é o melhor caminho para tudo isso. Só mais uma última dúvida aqui, que eu lembrei do Wagner Borges, que ele veio aqui, e ele falou que a vidência você trabalha muito nesse chakra aqui da testa, né? Sim. E quando você trabalha na vidência e você trabalha esse chakra, você vê uma imagem projetada ou você vê na sua mente, tipo, um flash? Traz no mental como se fosse um cinema, como se você estivesse assistindo um filme. Aí que nem eu puxando você, vou trabalhar na vidência. Aí vem as informações como se fosse um cinema, Certo. narrando a tua vida. Mas na cabeça, Na não cabeça. fora, né? Tá. Mas também tem a visão, eu tenho tanto essa visão, como eu também consigo ter a visão física. E quando você vê esse cinema, são as coisas de fato, por exemplo, vamos supor que você, na vidência, você está me vendo entregar uma pizza, ou não, é um símbolo que você interpreta e aí você sabe o que quer dizer. Não são símbolos. Um exemplo, eu vou fazer sua leitura. Para fazer sua leitura, eu entro pelo 6º chakra, olhando bem nos teus olhos e vou embora, vou mergulhando.
Aí quando eu mergulho, ó, eu tô dentro de você, no teu mental, tô no seu ori, tô no seu mental. Aí começa a vir as informações pra mim, aonde começa a passar, aonde eu vou narrando a leitura. Certo. Vou fazendo a leitura, mas de informação que eu vou recebendo referente ao que eu vejo dentro de você. Mas quando você entra dentro de mim, que é expressão estranha, mas Aham. você consegue separar o que você quer ver? Por exemplo, agora eu quero ver futuro ou agora eu quero ver Sim. passado? É? Dá pra saber tudo, aí vai indo. Mas o que vem pra você que escolhe ou Não. só vem? Ele só vem. Eles que me mandam. Entendi. Então, as informações, eles que me trazem. Então, eles me trazem a informação e eu jogo elas pra vocês. Certo. Então, eu recebo as informações, passo pra vocês. A audição também é a mesma coisa. Olha, isso. Então, nem sempre eu tenho com a evidência. Às vezes, eu tô com a audição. É eu um sou ou médium de auditivo, né? E evidência. Certo. Maravilha. Quer ir pro primeiro perfil? Vamos então pro... Vamos começar com o PC Farias? Vamos começar com o PC Farias. Juliano, joga na tela aí pra gente o PC Farias. Olha ele. Vou dar o contexto, Belo Vandinha, bigode, hein? e aí depois você analisa. Bom, Viveu, né? Viveu. inclusive depois a gente vai analisar a namorada dele, que era mais jovem também. Sim. E, enfim, também acabaram os dois indo juntos, mas viveram juntos. O PC Farias era tesoureiro do Collor. Ele e a namorada Susana Marcolino, que a gente vai mostrar daqui a pouco, eles foram encontrados mortos e, na época, a polícia concluiu que foi um homicídio seguido de suicídio, acusando a moça de ter feito. Mas é tudo muito esquisito, assim, é inconclusivo, porque teve uma questão da altura dela que não batia e para chegar naquela conclusão precisava ser uma determinada altura e não tinha lugar nenhum. De balística, né? Sim, de balística. E não tinha lugar nenhum a altura da moça, tiveram que pegar de uma coisa antiga e tal. Então, a partir disso, já não consegue se provar. Tem também as suspeitas de que foi fraudado, porque encontraram sinais de conflito, inclusive no pescoço dela, de como se ela tivesse sido abatida antes. Então, tudo foi muito esquisito também, porque ele ia, se eu não me engano, depor há alguns dias, assim, em questão de dias ou meses, alguma coisa assim. Ele ia depor muito próximo de quando aconteceu tudo. Então, até hoje tem isso daí, ficou uma mística até em cima de quem matou o PC Farias. Vamos analisar ele. A família dela, inclusive, fala muito até hoje sobre isso, de que quer provar a inocência da filha. Já foi reaberto várias vezes o processo, mas, enfim, não chegaram a conclusão nenhuma. E é uma conclusão que, na verdade, eles nunca vão chegar, porque está muito além de um plano físico, né? Entre toda essa situação de política, do fato dele ter entrado em tudo isso, ela também ter se envolvido, traz uma complicação ainda maior ainda. Porque em relação ao lado espiritual, traz uma confusão o tempo inteiro e a cada dia maior, aonde vários culpados num tempo só, aonde a vítima pela qual se encontra acusada o tempo inteiro foi não só a vítima do próprio caminho, como também lesada do mesmo jeito, uma alma incapaz de fazer mal a alguém. Então, a parceira dele aqui traz que é uma alma que jamais mataria alguém ou fazia algo negativo para alguém. Então, não entra como ela, a autora do caminho, e sim confusões e conflitos que perante a terra já se resolveu, onde por mais que cavam o histórico, nunca terão a descoberta da verdade, pois são históricos também ligados à ancestralidade dessas duas pessoas, dívidas kármicas até mesmo com a política e com a própria vida dele. Se ele não tivesse desencarnado nesse momento, de um dia ou outro, então um dia após o outro, isso ia ocorrer. Mas, na verdade, estava muito predestinado para ele desencarnar sozinho. Então, perante tudo que ocorreu, dos atritos que tiveram ali, das ameaças, das perseguições, a Arapuca seria só ele cair. Aí, na verdade, ela entrou mais nesse caminho por fazer prova viva de um destino mal resolvido. Então, caindo também para o mundo da espiritualidade, ela também estava predestinada a desencarnar naquela hora e naquele momento com ele. Jamais o mataria, porque também é uma pessoa que o amava demais. E ele proporcionava a ela, não só pelo dinheiro, mas uma vida muito saudável, uma vida de muito merecimento, de muitas dádivas.
E ela é uma pessoa, assim, muito 880. Mas aquele lado explosivo dela, intrigante de fazer e de resolver, era tudo espontâneo. Então, ela não era uma pessoa vingativa a ponto de montar uma arapuca e armar algo negativo para alguém. Tudo dela era muito frontal. Então, ela tinha essa agilidade de resolver muitas coisas cara a cara, falar o que pensa e dizer o que pensa. Aqui traz arapucas do destino, aonde nunca na terra ninguém descobrirá. Quem responde é Exu, ó, trazendo o que ocorreu, iria ocorrer cedo ou mais tarde. Se não fosse esse dia, ia ser um dia com ele sozinho. E realmente aqui traz ele em si, o mal dele foi o falar demais. Então, tudo que ele fazia, em termos de até mesmo julgamento, ou prestar algum depoimento, ou qualquer outra coisa não ser ligada, mesmo não ligada à política, ele era um homem que ele comentava muito primeiro. Então, o mal foi a própria língua. Porém, armadilhas que ele mesmo trouxe para o destino dele. A gente vai mostrar a foto dela, mas realmente o que se falava da relação deles, apesar de ser uma relação de idades muito diferentes, era que... Nunca vão descobrir. Era que eles tinham muito carinho um pelo outro. Ela se sentia muito grata por como ele tratava ela, apesar de não parecer um casal convencional. Eu acho difícil mesmo descobrirem de qualquer forma, porque tem muita gente poderosa, né, envolvida nisso. E já passou muito tempo também, né? E em termos de... Falando muito da linha espiritual, é um destino mesmo que ninguém vai descobrir nunca o que ocorreu. Que aqui traz muita meba astral, muitas dívidas espirituais que esse homem trazia. E, na verdade, nunca foi um homem ruim, né? Mas em termos de busca, de caçar, é muito inteligente para muitas coisas grandes. Então, ele não só mexia com tubarões, né, com muitas pessoas grandes, como também a tática dele já era de uma pessoa muito inteligente, muito sábia, a ponto de saber demais, de entender demais. Aqui traz que entendia de tudo que você podia imaginar, esse homem entendia. Então, era uma pessoa muito inteligentíssima. E ela tem por ele uma gratidão muito grande. Eu posso estar errada, mas eu não vejo sendo ela a raiz de tudo isso. Uhum. E espiritualmente traz que nunca será descoberto mesmo. Mas a alma dela, não. Jamais essa moça faria isso. Não traz uma índole negativa a esse ponto. Mas no começo você falou uma coisa que essas mortes envolvem muitas pessoas. Eu acho que é mais por essa conspiração aí de pessoas que tentaram apagar ele. Com certeza, acho. Assim, com certeza, não tenho, mas não foi uma pessoa. Eu acho que foi um grupo de pessoas que tomaram essa decisão. A inteligência dele fez com que ele atraísse muitos inimigos. Muitos, não são poucos, muito. Coração ruim? Não. Nunca foi um homem ruim. Sempre foi um homem muito bom. Mas a inteligência, o lado de fuçar, de buscar, isso incomodou. A inteligência dele o levou. Eu quero, inclusive, fazer a recomendação do livro do Ricardo Lísias, que é O Diário da Cadeia, por Eduardo Cunha Pseudônimo. Tá vendendo? Tá, acho que tá vendendo. Você procura aí no Google, Estante Virtual da Vida. E eu acho que ele ganhou o processo, sabia? Que é um livro, é uma sátira, ele escreve como um pseudônimo de um suposto Eduardo Cunha, que se parece muito com o ex-presidente da Câmara. E lá conta muita relação com o PC Farias em Londres e tal, um pouco antes do ocorrido aqui. E é bem interessante, é a sátira que acontece de como era o meio deles, as negociações que eles faziam por trás, inclusive não a moça real, mas uma versão dessa moça, de uma sátira dessa moça também aparece lá no livro. Então vamos pro escoteiro e deixar o Celso Daniel por último? Eu acho que é o melhor que podemos fazer. Não entendi. A gente vai para um caso agora de um Escoteiro. Olha ele aí. Mas calma aí, antes, Juliana, vamos fazer o seguinte, não tem mais uma pessoa a ser analisada? Tem. Então vamos para a pessoa para ser analisada, que no final dessa live a gente vai escolher 3 pessoas, uma para o ao vivo e 2 para cá. Qual é o nome dela? Inclusive a caneca combina com a blusa, hein? Você viu? Nome? Bruna Thaís. A Bruna, ela traz a liderança, o lado 880, determinadíssima em tudo que faz, pavio curto, aonde traz a verdade acima de tudo. Também a regência de uma inteligência que a coloca agora dentro de Júlio, numa fase de muitos merecimentos.
A partir do segundo semestre, de julho a julho, é onde o ano de 2022 entrará para ela, colocando o império profissional. Grandes destaques em setembro em relação à área profissional, que a partir de outubro é onde é um mês que se torna bastante elevado. Esse ano é o ano das conquistas, porém ele começa no segundo semestre, espalhando o êxito e determinando a vida dela em todos os sentidos. Cheia de ideias, cheia de projetos novos, que é onde dentro desse segundo semestre tudo começa a ser colocado numa grande estabilidade, trazendo diante de tudo clarezas. De muitos anos atrás, esse espírito vem trabalhando e se dedicando. Então, alguns anos atrás, este espírito vem trabalhando e buscando o teu próprio império. A tendência desses próximos 20 anos, financeiramente, é de se recompor. A tendência é de crescer muito financeiramente por esses próximos 20 anos. A mudança de país, como muitas vezes chegou a pensar, não entra como uma visão perfeita, onde é necessário ficar em suas raízes, e dentro das raízes é onde ela vai se fortalecer. A mudança de país ou ficar longe da família entra um certo desequilíbrio para ela. Então é bom que, por mais que ela tenha esse desejo, não concretizá-lo, porque a tendência, a partir do momento que se livra, né, se sair de perto da família, traz um desequilíbrio muito grande para ela. Tanto mãe quanto pai são pessoas que a amam demais. Pais maravilhosos, onde sempre foi uma criança muito amada por todos, principalmente pelos avós. Teve uma criação perfeita, onde também o lado da adolescência, sempre assistido por família, rodeada de bons e poucos amigos, é onde esse ano para ela entra como um ano de realização. Na saúde, é necessário tomar um pouco de cuidado, principalmente com útero, vesícula e futuramente a tendência à diabetes. Beleza. A gente tem feedbacks, Juliana, na semana que vem? Da semana passada? Foi o que teve no programa. Esses dois aqui que foram analisados semana passada. Não, eu acho que não. Só o da moça mesmo. Tá, então depois entrar em contato com eles pra pegar, né, o feedback deles pra gente mostrar pra Vandinha. Tudo Agora bem. sim. Vamos pro Marco Aurélio? Marco Aurélio, né? Vamos pro Marco Aurélio. O Marco Aurélio é um caso peculiar. Você quer explicar depois? Quer explicar já? Acho que podemos explicar antes, né? Todo mundo bala, meu. Ele é um escoteiro, isso faz muito tempo que aconteceu, foi em 1985. Ele tinha 15 anos e o que aconteceu foi que um dos integrantes ali do grupo de escoteiros se machucou e ele voltou sozinho para pedir ajuda e nunca mais foi visto. Depois de 5 anos o caso foi arquivado e mais de 30 anos depois o caso foi desarquivado. Uma moradora da região ali disse que o tio dela teria matado ele. O tio dela tinha problema mental na época e teria matado. E ela disse ter visto o menino ter ido pedir ajuda lá e o cara se descontrolou e algo aconteceu. Agora, que você estava falando, vi um homem também. Mostra a cena dele desesperado, na evidência traz ele em desespero e um senhor. Aí traz esse senhor também, não chegou nem eu não vejo nem ele pedindo ajuda. Esse senhor logo já o abordou, eu vejo na evidência a abordagem e ali as cargas negativas. Esse menino, ele foi atacado por esse senhor e não foi uma morte repentina. Foi aqui traz as tristezas e as turbulências durante o caminho, o processo ali. E foi um senhor. Na hora que você começou a narrar, eu vi um senhor e ele sendo abordado por esse senhor. E aqui traz turbulências, aflições, gritos e muitas negatividades. Uhum. Ou seja, uma crueldade imensa ali. Ele foi investigado na época, o dono da casa, onde o menino foi visto e tal. Inclusive, quem fez a acusação, entre aspas, foi essa moça no leito de morte dela, tá? Pra morrer. E aí o cara que tava junto com ela ali, se não me engano, se era filho ou se era marido ou irmão, não sei. Alguém que tava junto com ela ouviu ela falando. E aí tem um áudio desse cara falando, ela falou antes de morrer que tinha sido o tio dela. Mas, assim, eles foram investigar, né, mesmo depois de 30 anos, quando abriram, graças a esse áudio, e tentando seguir o que ela tinha indicado e tudo mais, embaixo da cama, que teria sido onde ele teria
sido enterrado e tal, e escondido, e não acharam nada lá também. E aí acabaram que nem foram adiante na investigação, porque não encontraram a mínima prova do que poderia estar lá. Inclusive, olha aqui, tem uma anotação aqui, faz tempo que eu escrevi isso aqui. O João, que era esse filho do tio dela, que tinha problemas mentais, ele sumiu 4 anos depois também. Nunca mais apareceu, nunca mais... Não tá vivo também não, viu, Humberto? O João. O João. Aqui traz desencarnes. E aqui traz o sumiço mesmo. Jamais iriam encontrar vestígio ali. De louco ele não tinha muito, porque teve uma inteligência muito grande. Resumindo um pouco do que eu vejo aqui, teve muito sofrimento. E depois, nenhum momento deixou ali perto os vestígios. Mas esse menino, ele não teve, assim, um sumiço, ou de repente se perdeu, o bicho comeu, ou foi atacado por alguma onça, nada disso. Mas dá pra dizer que sofreu ou foi... Sofrimento. É. Traz muito. De louco mesmo, esse homem era muito ruim. É mais ruindade do que a loucura. Hoje não se encontra nem no plano aqui mais. Mas esse menino, ele foi literalmente muito judiado, muito. E era uma criança alegre, brincalhona, descontraída, de uma família muito especial. A mãe em si traz a alma da mãe em sofrimento até hoje. Os pais, eles querem uma solução, né? Seja qual for. Muitos casos, você vê, mais um caso desse. Tudo isso que ocorre é muito sofredor para a família. Mas, infelizmente, traz uma linhagem espiritual, tudo isso traçado no destino espiritual. A forma de acontecer, o momento. Que nem eu vejo esse homem, ele pegando, por mais a criança se aproximando, e ele não deu tempo da criança poder se defender. Aqui traz agressões. Então, essa criança ela não teve nem tempo de pedir um socorro. Teve violências o tempo inteiro. E partindo para o mundo espiritual, infelizmente, é um destino muito cruel. E se você for puxar histórico, é uma criança que hoje essa alma veio, né, reencarnada hoje como esse menino, numa bondade, numa simplicidade, e de repente cruzar com o ancestral, né, com o inimigo oculto de outras vidas dessa forma. Mas tudo isso muito predestinado, tudo um destino. Seja ele cruel, seja ele próspero, abençoado. Dele, infelizmente, foi um destino muito cruel. E você vê que tão bem feito espiritualmente, que sem punir ninguém. Assim como do caso do PC também. São as coisas assim tão bem feitas em karmas, resolvido de karmas, de dificuldades espirituais, de mebas espirituais, a ponto de nem o plano físico, nesta vida, resolver. Por quê? Virão em outras vidas ainda. Então não teve solução. Como se fosse um filme. Vai ter ainda uma continuação em outras vidas. É uma mironga muito pesada, muito. A gente tem um desdobramento, mas ele até perde o sentido, mas de qualquer forma eu vou mostrar. Põe lá a foto do andarilho com ele em simulação. Como virou uma coisa meio mítica, assim, na região, então as pessoas começam a criar. Parece até o Alexandre Nero, né? Fazendo, como se ele estivesse fazendo um laboratório para fazer um mendigo na próxima novela da Globo. Mas vira um andarilho que teria os traços do menino, o que eu acho já uma coisa assim, um pouco exagerada, porque como é que isso aconteceu há 30 anos atrás e tem alguém que fala, esse andarilho parece o Marco Aurélio. Me parece uma coisa já tendenciosa. E aí fizeram uma versão digital simulando como ele seria e também baseado no irmão gêmeo dele. Não. Mas não tem nada a ver, né? Tadinho, infelizmente não tá nesse plano mais não, Humberto. Então, só para a título de curiosidade, a gente ter isso aí. Crueldade, né? Muita crueldade. Então vamos pro último, né? Vamos pro último e não menos importante, o caso Celso Daniel, que era prefeito de Santo André. Prefeito de Santo André. Juliano, já sorteio os 3 da semana que vem e depois a gente dá o resultado. Põe aí o Celso Daniel. Bota na tela. Ó, fala aí, Juliano. Peraí que eu me confundi. É esse cara aqui, né? Eu acredito que sim. Você pegou uma foto muito boa aí, que eu não... Até eu me confundi nessa foto aí, porque eu nunca vi uma foto com qualidade tão boa assim como essa. Eu não lembro da cara dele, pra falar a verdade. É ele mesmo. É essa fera aí, bicho. Tá a cara do Márcio França nessa foto aí. Não, Vandinha, só uma preparação aqui.
esse é um caso que realmente a gente brincou na outra live. Realmente as pessoas têm muito medo de falar desse caso porque envolve muita gente poderosa. E, bom, eu vou ilustrar aqui, contar a história. Tipo assim, todo mundo que tinha envolvimento com esse caso morreu de, aparentemente, ser apagado mesmo. Então, eu acho que aqui a gente podia ficar na análise espiritual puramente. Uhum. Porque qualquer coisa pode ser tirada de contexto, e esse é um caso realmente... E você sabe que esse pessoal assina, né? Então, melhor Olha, mais. eu não vou duvidar de nada, Daniel. Eu não vou duvidar de nada. Depois Vou fazer uma leitura dele. Isso, Qual fazer o nome uma dele? leitura. Celso Daniel, eu vou só dar o panorama para quem não sabe e depois faz análise espiritual Tá. mais básica. O que acontece? Celso Daniel foi um ex-prefeito de Santo André. Ele era o coordenador da campanha do Lula em 2002, a campanha vitoriosa do Lula. Ele foi encontrado morto em Juquitiba, se não me engano, com marca de tortura, 2 dias depois de ter sido sequestrado nos Jardins, aqui, saindo de um restaurante nos Jardins, em São Paulo. Na época, a polícia apontou que foi uma quadrilha, quadrilha da favela do Pantanal, que não tinha motivações políticas, né, que foi realmente uma coincidência, pegaram ele ali. Mas os irmãos dele até hoje brigam com isso, porque dizem que ele estava vinculado a um esquema de corrupção no setor de transportes, e que o que se diz é que aparentemente as coisas não estavam rolando como ele queria, e ele ia botar a boca no trombone, então precisavam fazer uma queima de arquivo. Ele foi substituído pelo Palocci. Todo mundo sabe que o Palocci, enfim, foi preso depois, fez um monte de coisa. Zé Dirceu também estava envolvido e tudo mais. Que ano que foi isso aí? 2002. Ah, então, mas o Lula já tinha sido eleito? Ou ainda ia ser? Ele foi eleito nesse ano, se não me engano. Mas ele morreu antes ou depois? Ele morreu antes. Ele saiu da coordenação da campanha. Todo mundo, assim, inclusive, tipo, tem uma história de que um dos caras que estava envolvido no crime foi resgatado num presídio 2 dias antes, num helicóptero. Teve cara que foi preso e morreu na cadeia pouco tempo depois, assim, tipo, parece que o cara ia dar um depoimento e morreu. Então, todo mundo que estava envolvido, 8 pessoas que estavam envolvidas no caso, foram mortas depois. Então, muito se diz. Inclusive, parece que tem investigações na Lava Jato que tem coisas daquela época e diretamente ligadas até ao presidente aí, mas esses arquivos ainda não foram disponibilizados, são confidenciais. Então, por isso que a gente não vai falar muito do que aconteceu, mas vai falar espiritualmente do Celso Daniel. Você vai achar hilário, mas o que acontece? Esse espírito, tirando o lado ser humano dele, ele traz o lado família, muito generoso no lado familiar, aonde traz o lado muito prestativo, aonde honrou família o tempo inteiro, traz um lado muito sofredor, lado humano, né? Falando do lado da humanidade, independente da política. Então ele foi um ser humano que a vida inteira ele sofreu muito em silêncio. Então ele não era muito de se expressar, não era muito de reclamar e nem de questionar a vida, mas também ele lutava muito pelos próprios objetivos. A inteligência, a prática, o dinamismo, ele sempre herdou tanto dos avós paterno quanto materno. Então, a ancestralidade dele deu a ele a prática de ir, de vir e de resolver qualquer situação, seja ela difícil ou não. E tudo que ele não sabia, ele procurava entender e se tornava um sábio diante de todo esse caminho. Nessa época dessa confusão, era para ter sido também um momento de explosão, de muito sucesso na vida dele. Então, aqui traz a perseguição política, sim, mas, por incrível que pareça, não traz o envolvimento de... Lógico, aqui traz que muitas pessoas quis praticar isso, na hora da ira citou muito isso, mas eu acabo concordando com o que foi dito. Foi um acaso, na verdade, ali naquele momento, naquele dia, ele estava num momento e numa hora errada. Aonde por ele já está gerando essa energia negativa, já estava vivendo alguns meses por grandes turbulências espirituais, excesso de obsessores, perseguição e magia, ali onde ele estava passando naquele momento, juntou o útil e o agradável. Buscando na vidência, não traz traços ligados à política, e sim uma hora errada, no momento errado. Por que isso?
a energia pela qual estava compatível a ele, estava com ele naquele momento, o levava para atrair cargas negativas. Porém, se não fosse esse momento naquele dia ali, seria de outra forma o infarto e as grandes tristezas que ele vinha vivendo, iria ocorrer o infarto. Então, de um jeito ou de outro, ele ia estar desencarnando naquele ano mesmo. E, por incrível que pareça, a versão não está errada, Humberto, porque traz, assim, o momento errado, na hora errada. Isso ocorre muito quando a sua energia está muito impregnada. Você está muito quisilado espiritualmente, aonde você pisa, você atrai o que não presta. Então, de repente, naquele momento ali, poderia ter sido um qualquer. E foi justamente ele. Não tem um caso de um ator que estava passando, eu não sei muito bem essa história, mas é um ator que estava indo embora na avenida, ali na estrada. Ocorreu um acidente, um assalto, e era um ator da Globo, que ficou paralítico. Lembra dessa história? Eu lembro do paralítico, eu lembro do cara que caiu de moto do... Filho do cara crachá, esqueci o nome dele. Ele também. O caso grande também. Esse menino Silvino? também. Isso, ele também. Mas teve um caso da Globo também. Você vê, o cara tava saindo de uma gravação, passando, houve um assalto. E naquele dia, ele abordou tanta gente normal que tava passando, abordou justo ele. E foi um ator da Globo ali naquela época, né? Que ele ficou, acho que, paralítico, uma coisa assim. Ou seja, aí, o que eu quero dizer... A energia, por isso que é muito bom trabalhar na energia. Porque a sua energia, quando ela tá baixa, no caso desse homem, ele estava vivendo momentos de perseguição e várias turbulências espirituais, mas com coisas pesadíssimas em nível espiritual. Então, o jogou para esse momento. Então, aí juntou política, confusão. Então, pôs culpa em todo mundo realmente, porque todo mundo queria matar ele, na verdade, na ira, né? Mas na prática mesmo, aqueles que ladraram, comentaram em falar em matar e fazer acontecer, na verdade não foram o autor. Usou outras pessoas para fazer o ato. Mas, no caso, não teve o culpado, e sim o acaso. No caso dele, foi o acaso mesmo. Gente famosa também morre de coisas comuns. Né? Não precisa ser sempre uma grande história maquiavélica, né? Só acontece. Esse homem foi muito atacado. Meses antes... Os 3 últimos anos da vida foram momentos de muito desgaste, muito, muito. Por mais que tenha tido a penitência, né, o pedrejamento, ele também teve muitas coisas boas, fez muitas coisas boas também. Era uma pessoa muito sábia. E assim, infelizmente, ele se desalinhou. Mas tinha vários momentos, vários caminhos para ter sido diferenciado. É engraçado, né? A Vandinha, semana passada, você analisou... os dois, né, os dois concorrentes à presidência pro ano que vem, e os dois, para quem gosta, os caras acham que são santos, e para quem não gosta, vê o demônio, né? Mas o cara acaba cometendo coisas de moral questionável, porque ele tem que passar por cima de algumas coisas pela convicção dele, né? Mas não necessariamente que ele é uma pessoa ruim. Sim. Ele faz coisas Dança ruins. conforme a música. Né? Isso é interessante. A Bruna Thaís Antunes, que foi analisada, falou que vai mandar o feedback depois, mas falou que você não errou nada. Maravilhosa, gratidão, 2 vezes. Obrigada, gratidão. E mãozinhas Rezando. Eu vejo como eu sou vidente. Até no plano espiritual tá bem. É muito, assim... São 2 mundos, assim, que você tem que mergulhar muito, e por isso que não deve julgar mesmo, porque é só depois que passa pelo perfil divino, pela peneira, porque você vê, tá bem. Você vê, dependendo um físico julgar ele, vai falar, não, tá no inferno, fez isso, fez aquilo. Não, espiritualmente ele tá super bem. Mas também já faz o quê? Uns 18 anos, sei lá? Não Foi menos. 2002, pô. Faz 20 pouco, anos. 20 anos. Ele tá bem espiritualmente. Tá super tranquila a alma dele. Maravilhoso. A gente tem o sorteio do pessoal aí, né? Posso ir É pra isso, lá? isso. Juliano, você que é o maior sorteador desde o Silvio Santos. Esse sorteio. Você quer ler eles, Humberto? Eu mandei aí pro seu celular. Deixa eu ver aqui. Boa, tá aqui. Então, vamos lá. Para Hotmart, na semana que vem, temos Rafael Pereira Menezes. Entre em contato com o Juliano lá no Instagram do Planeta Podcast para mandar o vídeo dizendo eu autorizo minha participação no Planeta Podcast e a sua foto. E a Thaís Rangel.
Mesmo esquema também. Então, Rafael Pereira Menezes e Thaís Rangel vão ser analisados aqui na live secreta da Hotmart semana que vem. E a Janinha, que é a Janas S. Pereira, vai ser analisada, ela que não tem foto nem aqui no perfil da Hotmart. Ela vai ser analisada lá na live, no ao vivo, lá no YouTube, na semana que vem, na quarta-feira que vem. Também mesmo esquema, entre em contato com o Juliano lá no Planeta Podcast Oficial, manda o videozinho autorizando e manda sua foto, que fica tudo certo. Humberto, eu posso enfatizar o vídeo? É porque muitas pessoas estão mandando áudio, e aí eu sempre tenho que falar que, tipo, o áudio não tem como a gente saber se é você de fato. Exato. Então, se vocês puderem mandar o vídeo autorizando a gente usar a imagem de vocês, é o que a gente precisa mesmo, tá, gente? Então é só mandar lá no direct, por favor. O pessoal fala, mas pra que o vídeo? Porque a gente tem que guardar todas essas coisas, porque vocês são bem intencionados. Estou apostando em vocês, mas tem gente que é mal intencionada e vai daqui 3 dias fica puto e fala assim, não, agora eu quero... Eu não autorizei. Processar. Quero processar. Que é moda agora. Agora é tudo processinho, né? A Janinha já se manifestou aqui, ela ganhou aqui, já mandou um oba, obrigado. Maravilha. E, pessoal, também para facilitar aí o trabalho do Juliano, manda os feedbacks. Se você estiver ouvindo aqui, viu a sua análise, entre em contato lá e manda um feedback. Mas aí lá você vai entrar em contato lá. Tem aqui o número do grupo do Planeta Podcast secreto aqui? O número? Não tem o número, né? De telefone. O número de telefone, não, eu posso colocar aqui. Pode colocar aqui, mas vamos fazer o seguinte, o pessoal que não conseguir acessar, entre em contato com o Juliano lá, ele vai te passar o número, porque o feedback tem que ser pelo WhatsApp para poder salvar, não dá para salvar no Instagram, tá bom? E aí você pede o número lá, mas já ajuda o Juliano, já manda o feedback se você ouviu, fica esperando não, porque senão a gente fica caçando, tem muita coisa pra fazer. Camarão que dorme é onda leva, né? Então vamos. É isso? É isso. É isso. Então posso fechar essa maravilhosa live, que já é 00:02, horário de Brasília. Hoje, quinta, 21 de abril de 2022. Repita. Hoje é 00:02, horário de Brasília, quinta-feira, 22 de abril. Hora de naná lá em Mogi, não é, dona Wanda? 2:30, 3 horas. 3 da manhã? Eu sempre durmo 2:30, 3 horas. Você é notívaga? Vai embora. É? E acorda que horas? 11. Ah, tá bom, é que nem eu. É. Olha, Juliano, eu queria te agradecer, porque você vai ter que dormir aqui, né? Já que o metrô fechou mais uma vez, tá certo? Muito obrigado a você que assistiu a Hotmart. A gente agradece muito a sua fidelidade a esse programa e por participar da nossa comunidade, porque só fãs exclusivos fazem parte desse pequeno grupo seleto de pessoas especiais, tá bom? Humberto, tem alguma consideração final? Não, tá tarde, vamos descansar. Obrigado a isso. todo mundo, porque tá sido muito divertido aqui, viu? Excelente, muito obrigado, valeu, até a próxima, tchau, tchau. Olá, meus amigos da Hotmart, como é que vocês estão? Estamos aqui com a Wandinha Lopes para mais um episódio. Você que estava órfão aí de episódios da Hotmart, a gente já vai aí postar logo 3 na sequência para você matar saudades, tá bom? A gente deu uma falhada com vocês aí, muito por conta dos cursos da Wandinha que foram lançados aí, foi um fuzuê, como diria o outro, para lançar os cursos e tal, e agora sim estamos aí recuperando um atraso aí, postando logo 3 no seu peitão aí, pra senhora de casa não ficar carente, tá bom? Então dá uma assistida aí, hoje o episódio é bom. O episódio hoje é praticamente um milagre, não é, Humberto? Sim, episódios sobre milagres, porque são histórias sobrenaturais que a ciência não consegue explicar. Perfeito. Mas às vezes também, será que é milagre mesmo Exato. ou será que a pessoa acabou não vendo a mais? É milagre ou é mágica hoje no programa com Wandinha Lopes, o Mythbuster brasileiro. Bênçãos. Bênçãos. Vamos ver se é milagre. Olha, eu acho muito engraçado uma coisa do milagre, Wanda, que é... O milagre é uma coisa que acontece que ninguém consegue explicar. Uhum. Porque a sua fé é sendo transmutada. Exato. O milagre só acontece, é da energia. Pra mim, transmutação de energia. Pra mim, muita coisa é milagre. Porque, por exemplo, o carro liga. Eu não sei explicar. Sozinho? Não liga. Não, eu que ligo, mas eu não sei como que ele ligou, entendeu? Inteligência do Pra homem. mim é tudo milagre. É isso. Mas esse tá no desespero, ele liga sozinho, aí é um milagre mesmo, Exato. né? Desde que ele não me atropele, tá tudo certo. A história clássica do milagre, que as pessoas foram sair, passear, e aí deixaram a caixa de ovo no porta-mala. Ah, sim. Sabe essa, Clássica. Daniel? Que aí ele falou assim, olha,
Vai com Deus aí. O carro tava tão lotado de jovem que eles falaram assim, olha, só se Deus for no porta-mala, porque aqui tá cheio de gente. E aí o carro capotou, morreu todo mundo, só os ovos no porta-mala que não. Porque Deus foi no porta-mala. Olha como esses meninos são. Porque Deus cuida dos ovos. E por que carregar ovo no porta-mala? Eu não entendo isso também, Vandinha. Eu carrego o ovo no porta-mala. Confuso. É o único lugar seguro. Lógico que não, tem que carregar no seu pé, no banco de Eu ponho lá trás. no porta-mala e ele fica quietinho. Põe as compras. Primeiro eu ponho ele. A bandejas de ovos lá. Põe as compras. Chega em casa inteirinho. No pé confunde, porque quando eu desço eu já tô pisando nele. Ou quando tá com criança, a criança sobe em cima dos ovos. Quando E no sobe em cima dos porta-mala ovos. é uma técnica que tá funcionando aí. 1 ano. É de doer, né? Tá? Você já teve criança no seu carro? Não, Deus me Eles livre. fazem milagre. Deus me livre. Ó, vamos pro milagre real Vamos aqui. pro milagre. Tá. O milagre, eu vou fazer 2 hoje, Tá. a gente vai fazendo nas próximas semanas. Eu ia fazer 3, eu ia fazer 2 só. Tá? Então, cadê a estátua da Virgem Maria que derrama sangue, suor e lágrimas, Então, o Paulo Fonfon? Não queria te pegar de surpresa nesse momento, mas eu só recebi o roteiro das 2 primeiras gravações. Não tem um link? Na Hotmart, deixa eu ver aqui. Eu te mandei um link. Dentro do roteiro? Deixa eu ver, será que eu mandei só pro Vini e não pra você? Putz. Vamos ver, às vezes acontece, é muita Às gente. vezes Hoje acontece. foi bastante coisa. Vamos ver. Ó, o último link que eu tenho aqui do roteiro é o do Twitter, do Futuro Comunicação. Isso, então foi pro Vini, eu vou te encaminhar, Manda aqui que eu já abro aqui que e aí já você jogo. já resolve já na hora. Aqui é assim, Cadê? tudo planejado. Isso aqui é praticamente Brasília. Tudo planejado, e na hora é uma bagunça. Eu fiz muita coisa aqui, ó. Tô confundindo tudo aqui. Aqui, ó. Cadê o Paulo Fonfon no meu WhatsApp? Aqui. Paulo Fonfon. E você, Wanda Lopes? Pronto, Já tá viu aí. o milagre? Eu já. Me Eu fala. tive vários. Teve vários milagres? Uhum. Conta um pra mim. Desse meu irmão, aonde tive o milagre de trazer ele de volta, aonde estava predestinado à morte, literalmente a forma que foi seria a morte mesmo. Acidente? Foi um milagre. Tanto que é que depois eu fui pagar esse milagre, eu pedi para Nossa Tem Senhora, o sou muito devota link? dela. Paguei essa promessa. Então, nossa, vários. Meu pai, quando teve o derrame também, estava na linha de destino, desencarne. Pedi com fé, não só eu, como a minha família inteira pediu. Alcançamos esse milagre. Tudo focado a Nossa Senhora, porque a nossa família, eu principalmente, a gente sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Então, tudo que ocorre na nossa família, né, a gente convoca ela. Hoje, com os meus filhos em casa, tudo é ela. Então, tudo que a gente pede, lógico, tem os nossos mentores, a Deus em primeiro lugar, mas Nossa Senhora Aparecida, eu sou muito devota dela. E na Umbanda, ela é minha Oxum, né? É a mãe que corresponde à minha cabeça. Então, eu acredito em milagres e eu já tive muitas provas de milagres. Sabe uma coisa que aconteceu essa semana passada aí, que eu precisava te contar, acabei nem contando? Minha avó tá prestes a morrer, né? E minha avó tem 96 anos aí, fiquei no hospital com ela, pediu pra se despedir de todo mundo e tudo mais. E agora ela voltou, menina. Você acredita? Voltou Qual do o nome hospital. É Glória Maria. Ali, a Dona Glória, ela teve uma chance de um novo recomeço. Pô, com 96, Vandinha? Sim, porque assim, bebezão, ali na linha da morte, ela podia optar para ir ou ficar. Ficou com medo. Isso, se você for ver na numerologia, no mapa astral, o espírito ele pode fazer essa transição. Então ele tem esse crédito, ela teve esse crédito na espiritualidade, né? Perante a numerologia, perante o mapa astral dela, ela pôde escolher e ficar mais um pouco. Significa que a tua avó tem créditos espirituais e bênção para permanecer na Terra por alguns meses. Então voltou para se reforçar e daqui a pouco mas vai resolvida. Sim. Então deram a chance dela poder voltar e poder fazer uma despedida digna. Não ali no hospital, de repente foi e desencarnou ali mesmo. E para tua avó seria não seria o melhor lugar para desencarne. Cabe muito um pedido vindo dela também. Então preferiu, então eu vou te recuperar, tá, filha? Você vai para casa, faz tudo que tiver que fazer, mas daqui a alguns meses eu tô te recolhendo. Teve um acordo assim. Ô, louco, que maravilha, hein? É. 96. Aí ela enterrou a Rainha Elizabeth, né? Que Sua nasceu avó, no mesmo ano que ela. sua avó traz a recuperação e graças a Deus a chance de poder ficar bem mais um pouco, né?
Isso é muito bom. Maravilha. Agora sim, vamos aí. Resolvido. Tá resolvido agora. A estátua da Virgem Maria derrama sangue, suor e lágrimas. Vou contar a historinha. Põe na imagem da Virgem Maria que derrama sangue, suor e lágrimas. Número 4, tá? Número 4. Isso, eu vou ler aqui. A irmã Agnes Katsuko Sasagawa tinha sido diagnosticada por ser por ser surda de modo incurável, quando ela entrou em um pequeno convento próximo a Akita, no Japão. Mas sua audição voltou ao normal após uma série de estranhos eventos que iniciou em 1973. No dia 12 de junho, Agnes viu uma luz brilhante de um tabernáculo e 16 dias mais tarde começou a fluir. Cadê isso? Tá muito confuso aqui, Daniel. 6 dias mais tarde, uma ferida em forma de cruz se desenvolveu em sua mão esquerda, e em 5 de julho, o sangue começou a fluir da abertura. No próximo dia, uma voz da estátua da Virgem Maria, localizada na capela do convento, falou com ela, dizendo que sua surdez seria curada. Essa mesma estátua ficou conhecida por ter derramado lágrimas de sangue. Uma análise de sangue, suor e lágrimas da estátua mais tarde confirmou que as substâncias eram de origem humana, e como a voz da estátua tinha prometido, a audição de Agnes foi permanentemente restaurada em 30 de maio de 1982. Caminhos verdadeiros, regidos de méritos e de muitos merecimentos. A surdez, na verdade, ali o fato dela ter ficado surda temporariamente, foi uma forma em que nós, né, que eles tiveram ali, espiritualmente falando, eles tiveram para conectar com ela melhor. Então, bloqueou ela do mundo externo, das informações externas, e deu a ela o fechamento do mundo da espiritualidade. Aquela surdez, na verdade, ela foi muito proposital ao mundo espiritual. Então, foi uma forma que eles isolaram dela o mundo externo para ela ganhar o mundo interno. Com essa surdez, ela conseguiu adquirir o prazer espiritual, ter uma informação mais certeira e a conexão espiritual aumentar mais e se tornar verdadeira. Então, isso ajudou muito a tudo isso se tornar real no mundo da espiritualidade. Foi muito real isso. Então, não tem mito em nenhum momento. Traz uma força espiritual e uma ligação dos mestres naquele momento de tirar, né, as energias negativas, fazer com que ela não escutasse o mundo externo e se voltasse para o mundo espiritual. Então, foi um retiro de fortalecimento. Então, crava. É um jejum, Carimba. né? É como se fosse feito um jejum da audição. Você vai ficar tal dia sem ouvir o mundo. Aí o mundo espiritual aproveitou para fazer toda essa triagem. Positivo. Que doideira, né? Mas é raríssimo, né? Aqui traz que, em nível espiritual, essa alma ainda percorre nessa igreja, trazendo auxílio e benefícios. E por que a santa se sujar com fluidos humanos aí? O que acontece um fenômeno desse, Vandinha? Então, isso onde o Daniel acabou de falar agora. A fé e a conexão espiritual, ela existe muito forte. E por ela ser uma mulher de muita fé, naquela época foi uma mulher de muita fé, isso tudo se materializou muito. Na verdade, ali, Humberto, é a energia dela, que é tão positiva, naquela época, é uma energia espiritual que foi tão real, a ponto de materializar ali. Não é que saiu da santa em si. Na verdade, é uma energia vindo do mestre, né, do médium, para o objeto. Porque ali é um gesso, né? Ali, na verdade, é toda a força espiritual dela materializada ali. No começo, você não diz, Vandinha, sua mão tá quente. Hoje eu tô com um caboclo. Esquenta. Esquenta a mão, esquenta o pé. Não nesse grau, que eu não tenho essa mediunidade tão avançada. Mas começa a esquentar. Então, quando ele tá aqui, começa a esquentar muito. Então, é uma energia espiritual que tá aqui comigo o tempo inteiro. Imagina essa energia dela se materializando. Então, milhões de vezes mais forte de qualquer médium comum, aonde se materializou ali para quê? O humano precisaria de provas também. Se ela falasse as coisas da boca dela, não teria a credibilidade. Então, a energia voltada para ela materializou ali. Na verdade, a energia dela que se materializou. Perfeito. E não o santo que sangrou. Sei. Ah, entendi. Aqueles fluidos seriam até dela, se pá. Porém, a santa se comunicando por quê? Nesse momento, essa santa, né, essa imagem, esse lado espiritual, precisaria do quê? Eu preciso ser julgada, eu preciso ser honrada na terra. Todo santo precisa de algum ser humano que é médium para poder expandir essa energia, para poder trabalhar na fé humana. Então, eles usam essas pessoas que trazem a paranormalidade, né? E o lado espiritual para exercer. Então, tem a Virgem de Fátima, tem os menininhos, né, que foram os menininhos. Tem os pescadores, que foi o caso de Oxum, que Nossa Senhora, que os pescadores que achou. Por quê? Oxum, Nossa Senhora, precisa agora ser querida, ser falada. Ela tá vindo para a terra. Vou explicar para você entender. Posso dar tempo? Claro. O lado espiritual... hoje a Terra está precisando de um auxílio.
Então, quem vai hoje é um espírito que vai se chamar Nossa Senhora Aparecida. Então, nós precisamos de humano para provar essa fé à humanidade. Provar que essa energia que eu estou mandando para a Terra é do bem e que vai fazer a grande diferença acontecer. O mundo espiritual se convocando. Então, ele põe Nossa Senhora, né, que está sendo convocada para trabalhar na Terra, na paz, no amor, que é o papel dela é ser a mãe. Mas ela precisa do quê? De provas na Terra. Porque ela está vindo para um setor físico. Então, Deus, ele usa pessoas, então usou aqueles pescadores para achar a santa, que foi o que aconteceu, e ali foi a vibração, a chegada dela na Terra. E isso registrou e está até hoje ela. Assim, essa santa, ela precisava de alguém para registrar ela na Terra, um padrinho. Porque ela sozinha chegando, vai que um incrédulo que vê, ou alguma pessoa sem fé. Então, Deus já preparou o quê? A pessoa certa para fazer esse encontro. Então, essa materialização do sangue, na verdade, é o quê? É a fé dessa pessoa que é tão grande e a energia espiritual tão forte ali que materializou algo para dizer real. Uhum. Então, é a fé sendo materializada em formas reais. Que o ser humano precisa. Carimba que é milagre. Uhum. Maravilha. Tá aí. Então vai pro 10º lugar agora, Paulo Fonfon. A perna amputada de um homem é restaurada instantaneamente. Homem lagartixa, né? Exatamente. Aí com a coisa do lagarto do Homem-Aranha, né? Quando eu era criança, eu achava que era na hora que crescia o rabo. Fiquei muito decepcionado quando eu cortei o rabo daquela lagartixa. E o pior é que você tentou com os gatos da vizinhança também, né, Não, Daniel? gato eu botei no micro-ondas, mas eu sabia que não ia voltar. Em 1637, um trabalhador agrícola de 20 anos de idade, de Calanda, Miguel Juan Pellicer, caiu de uma roda de carroça que estava dirigindo e feriu gravemente a sua perna direita. Os médicos decidiram amputar sua perna porque estava muito crítica e com a aparência quase preta. Durante todo o procedimento, Pellicer incessantemente pedia a Virgem de Pilar para ajudá-lo. Ele teve sua resposta na noite de 29 de março de 1640. Conforme Miguel dormia, seus pais viram que sua perna tinha sido completamente restaurada. O caso foi exaustivamente investigado e posteriormente declarado um milagre. Também, quando você narra a história, traz através dessa pessoa um mentor, que é o mentor de cura, hoje muito usado, né, nas sessões espíritas, né, médiuns que têm o dom da cura. E nessa época traz um mentor, isso é super real. E ainda traz, Humberto, ele costurando, ó, fazendo todo o processamento, o processo da costura, né? E dentro ainda se lapidando com energia. Sim, traz a bênção. Até hoje tem muitos médiuns, né, que exercitam, né, que fazem esse trabalho de cura aqui na Terra. Agora a foto ficou orai e vigiai quando for um desses, né? Porque o histórico recente não é muito bom desse pessoal aí, né, Vânia? Sim, mas não, os verdadeiros são bons. Não, mas tem uns que são bons, mas fizeram coisa errada, né? Aí... Como assim? Ah, tem um rapaz aí que... Não, mas João de Deus. Não, mas quando... Ah, sim. Mas... Então, aí que tá. Mas o lado espiritual do João de Deus é verdadeiro. Não, era bom, mas não valia a pena, né, Vandinha? Infelizmente, assim, é uma judiação. Isso me dói até hoje, sabia? Por eu ser da área espiritual, me dói. Por quê? Não tô passando a mão na cabeça dele. Ele errou, fato. Mas a mediunidade desse homem é muito boa. Mas é um pecado que ele se contaminou com coisas ruins da terra. Mas imaginou, João de Deus, se continuasse nessa lapidação, ele ia ser esse curandeiro. Porque ele traz e trouxe a verdade da cura. Mas, infelizmente, o que é? A merda do ego, da vaidade, da ganância. Tomou conta de um dom espiritual que não é dinheiro que comprasse. Ali o João de Deus, ele pecou porque, assim, nenhum dinheiro, filho, iria comprar o dom que você teve, que você ganhou de Deus. Que ele teve esse dom, e ele tem esse dom até hoje, lógico. Caiu um pouco, energeticamente perde essas forças, né? Ele tá morto quase, né? E pra quê? Pra nada. Mas a vaidade, o ego, a ganância, ele deixou se levar por coisas banais. Mas você vê que o diamante, ele teve perante Deus a verdade de exercer a cura. Foi um médium verdadeiro e positivo, mas, infelizmente, a praga da vaidade ali, e, né, de uma contaminação horrível, né? Porque ele fez um pecado grande, grande mesmo. Imagine os deuses, os mentores dele, como não estão. A gente que é médium, quem é médium mesmo nessa caminhada, que trabalha com a mediunidade, eu mesma tô podre com isso, porque eu vejo que é bom no que faz, mas se condenou. Isso dói demais. Certo. Né?
Maravilha, tá aí esse é o Milagre do Saci Pererê, não é? Milagre do Saci é o nome desse milagre. Ah, é? É, Ou você colocou agora? acabei de colocar, mas o que eu falo tá falado, eu não erro. Ah, mas eu encho mirim. É isso, né? Olha, muito obrigado a vocês que acompanharam na Hotmart. Fique atento aí que voltaremos a postar com frequência aí toda semana. Estaremos com episódio novo, tá certo? E você que acompanha aqui, segue lá o Projeto Farol e o Planeta Podcast, que eu aposto que você já segue, senão é uma grande falta de sacanagem, tá certo? Muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau. Axé.